Acho que você já se deparou com um pinguim que simplesmente abandona o grupo e começa a andar. Se não, é esse aí, ó. Ele anda em direção ao vazio e, estranhamente, muita gente se reconheceu nele. Nos últimos dias, esse pinguim virou símbolo da internet. Chamaram ele de pinguinilista. Não porque ele esteja triste, mas porque ele fez algo pior. Ele abandona o caminho esperado, ele sai da rota, se afasta do rebanho e segue sozinho, sem explicação alguma. Essa cena não é ficção, ela vem de um documentário muito antigo. Um grupo de pinguins segue o curso natural, migração, instinto, sobrevivência, até que um deles para, olha para o nada e começa a andar em direção ao interior gelado da Antártida. Um caminho sem volta. E algumas pessoas até se perguntaram o porquê. E não tem resposta. E é exatamente isso que conecta a gente com ele. Não é depressão, não é fraqueza, é o absurdo. O absurdo de seguir uma rota que não faz sentido algum. O peso de não conseguir explicar os próprios impulsos. A solidão de se afastar do normal, do seguro, do esperado. A sensação estranha de estar indo para algum lugar, mesmo que seja o fim. Esse pinguim não parece desesperado. Ele não corre, não luta, não hesita. Ele apenas segue, como alguém que entendeu algo e não consegue mais desver. O pinguim vira metáfora da mente humana quando ela quebra. Não de tristeza, mas de lucidez demais. Quando perceber o absurdo do mundo não traz liberdade. Traz uma coragem estranha, silenciosa e solitária. Eu li um comentário que resume tudo. Eu entendo perfeitamente esse pinguim. Larguei esposa, família e trabalho, porque sempre sonhei em morar na praia. Quando tive a oportunidade de sair da zona de conforto, larguei tudo e hoje sou mais feliz do que nunca. E isso não é sobre praia, é sobre romper. É sobre aceitar que para algumas pessoas continuar no caminho certo é mais sufocante do que arriscado. No filme Os Pinguins de Madagascar tem uma cena que parece só humor. Kowalski, qual é a situação? 95% de certeza que a gente já era. E quanto aos outros 5%? Aventura e glória, como nenhum pinguim jamais viu antes. Essa eu pago pra ver. Mas para onde nós vamos? Para o futuro, rapazes. O glorioso futuro. É engraçado, mas é brutal. Porque a maioria das pessoas vive tentando eliminar os 5%. Querem 100% de segurança, 100% de garantia, de certeza. Só que viver assim não é viver, é sobreviver. Os 95% representam tudo o que é racional: estabilidade, emprego fixo, relacionamento seguro, plano previsível ou um caminho testado. Mas os 5% representam o que não pode ser controlado: risco, fracasso, mudança, ruptura. E é aqui que o pinguim lista encontra o capitão. Porque aquele pinguim que anda para o vazio não está agindo com 95%, ele está agindo com 5%. E o mais perturbador, ele sabe que pode morrer, mas continua. No documentário, o pinguim anda em direção ao nada, sem promessa de glória, sem trilha sonora épica, sem equipe, sem plano. Ele não está indo para uma aventura, ele está indo porque ficar parece impossível. Já no filme, os outros 5% são romantizados, mas na vida real, os 5% não tem garantia de glória nenhuma. Sabe por que isso pega muito em algumas pessoas? Que muitos ficam presos nesses 95%? Porque aprendem cedo que precisam ser responsáveis, estáveis, previsíveis, fortes, mas ninguém ensina o que fazer quando os 5% começa a gritar por dentro. Quando algo diz, isso não é tudo. E é aí que alguns fazem o impensável. Alguma coisa que bem dentro de mim realmente não faz sentido algum. Quer saber de uma coisa? Eu rejeito a natureza! Mudam de cidade, terminam relacionamentos estáveis, largam a carreira consolidada, recomeçam do zero. Não porque são irresponsáveis, mas porque continuar dói mais do que arriscar. Nem todo mundo que segue os 5% encontram glória. Alguns encontram fracasso, solidão, arrependimento, mas quase todos encontram uma coisa: coerência interna. E para certos homens, isso vale mais do que a aprovação externa. O pinguim do documentário não está em busca de aventura, ele está obedecendo algo que nem ele entende. E o capitão dos pinguins de Madagascar não ignora os outros 95%. Ele só aceita que às vezes os 5% chamam mais alto. E talvez o verdadeiro niilismo não seja abandonar tudo, seja perceber que nada garante sentido e ainda assim continuar andando. Isso impacta nos homens porque muitos vivem uma vida que funciona, mas não faz sentido. Relacionamentos que não quebram, mas também não vivem. Trabalhos que pagam contas, mas matam algo por dentro. E em algum momento a mente olha para o vazio e pensa: e se eu simplesmente seguir?
Não por esperança, mas porque ficar dói ainda mais. O pinguim não é herói, nem exemplo. Ele é só alguém que continuou andando quando parar já não fazia sentido. Herzog pergunta por quê. Isso não existe resposta. Talvez existisse seja isso. Caminhar, mesmo sem saber o motivo. Esqueça tudo o que eu disse. Isso aqui não é um conselho. São apenas alguns fragmentos de pensamento